A paz do Senhor Jesus, meus amados. Esse é o nosso treinamento Liderança Dinâmica Ministros. Isso, TLD Ministro. E hoje eu quero aqui trazer para os ministros algumas orientações acerca do serviço live. É importante que você, ministro, entenda para que você possa dar um bom serviço. Você fazer tudo conforme orientado. Tá bom? Então, no nosso detalhe de serviço, lá na escala de serviço, que é essa aqui, né, a escala de serviço, essa escala é entregue dessa forma aqui, com os dias, né? Fazendo aqui com os dias, porém em branco, para que você, que é o ministro de serviço daquele mês, possa preenchê-la, possa preencher e retornar para mim, para que eu possa digitar, né, no computador e imprimir e colocá-la no quadro de aviso. Então é importante que vocês cobrem ao pastor, né? Cada dia 15, no máximo 15 ou 16 do mês, você já sabe que você vai ser o próximo ministro de serviço, você cobra o seu pastor essa escalazinha aqui, tá bom? Essa escalazinha aqui. No futuro eu vou colocar, deixar lá já lá no nosso arquivo, lá dentro, esse papel de escala em branco para que você possa pegar lá e fazer a sua escala e nos entregar. Bom, e é importante também que nós possamos ler as recomendações que estão aqui no nosso papel da escala de serviço. Vamos ler aqui junto? Diz assim, ó: o porteira tem a função de receber os membros e o visitante com alegria, preenchendo a papeleta de visitantes e os apresentando à igreja, podendo convidá-los para receber oração. Também a função do porteiro, a ordem no salão para a realização do culto. Então, uma das recomendações que você, ministro de serviço, precisa fazer ao seu pessoal que está de serviço lá, tanto porteiro como atalaia, é receber as pessoas com alegria e ficar atento às pessoas que estão chegando. O atalaia, a função dele, eu vou ler aqui, é ficar entregando folheto ali, pegando pedido de oração e visita. Mas se ele olhar para o porteiro e ver que está chegando 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, o atalaia precisa ir lá socorrer. Para quê? Para que todos que entrarem na igreja sejam bem recebidos, recebam pelo menos um aperto de mão, um seja bem-vindo, amém? Um bem-vindo. Então é importante que você, ministro de serviço, dê essa orientação para o seu pessoal que está de serviço aquele dia. Então o porteiro ele vai anotar na papeleta própria, nós temos a papeleta própria para anotar o nome dos visitantes, o telefone, a condição espiritual dele, tudo naquela papeleta. Você entregar, preencher, amém? Preencher e depois fazer com que essa papeleta seja entregue lá no altar para ser feita a oração, não a apresentação. Na verdade, o que nós queremos é que o próprio porteiro que preencher a papeleta, ele faça a apresentação dos visitantes, para não ocorrer de o porteiro escrever com uma letra que o pastor não entenda direito, a pastora não entenda, aí fica difícil estar perguntando realmente qual é o nome. Então o porteiro, ele vai preencher a papeleta dos visitantes e ele mesmo é quem vai lá fazer a apresentação, chamando também esses visitantes para receber uma oração, tá bom? E a partir de agora, o ministro de serviço vai fazer a oração pelos visitantes. Então o porteiro que anotou o nome do visitante, ele vai chamar, vai apresentar, vai oferecer que os visitantes, quem quiser vir receber oração, e o ministro de serviço vai lá fazer essa oração pelos visitantes, tá bom? Vamos atentar para isso então. O atalaia tem a função de entregar folheto, pegar pedido de oração e visita, preenchendo a devida papeleta. Os pedidos de oração deverão ser apresentados no culto para a oração. Os pedidos de visitas devem ser entregues ao ministro de serviço. Então, o ministro de serviço, todo o trabalho ali do atalaia, pedido de visita, pedido de oração que ele pegar, deve ser entregue a você. Você tem que pegar essas papeletas, amém?
e você vai apresentar lá na frente, o ministro de serviço vai fazer também a oração por esses pedidos de oração. Se houver pedido de oração, o ministro de serviço é encarregado de fazer essa oração, e a papeleta de pedido de visita, onde geralmente tem também telefone das pessoas, o ministro de serviço é encarregado de passar, designar, direcionar esses telefones, esses pedidos de visita. Para quem? Para os semeadores ou ceifeiros. Amém? Você vai direcionar, se tiver 2 pedidos de visita com telefone, você vai entregar um pedido de visita para o ceifeiro ou o semeador do Núcleo Semente de Crescimento, o Elohim, e o outro para o El Shaddai. E assim, essas visitas vão ser feitas. Amém? Lembrando que precisa enviar uma cópia para os pastores. Tá bom? Pode tirar uma foto e dessa papeleta com pedido de visita, com os telefones, e envia para os pastores, para nós podermos aí incentivar o nosso semeador e ceifeiro a fazer essas visitas e fazer essas ligações telefônicas. Amém? Então, ministro, você é encarregado de fazer oração pelos pedidos de oração, porque as pessoas, elas colocam o nome para oração e elas acreditam que nós iremos orar por elas. Amém? Então nós precisamos orar em nome de Jesus. Os líderes dinâmicos de serviço são responsáveis pela arrumação do templo para a realização do culto e arrumação do templo pós-culto, bem como desligar ventiladores, som, luzes e fechar a igreja. Então, o grupo de serviço, o ministro de serviço, juntamente com os outros 2 que estão de serviço ali, o atalaia e o porteiro, são encarregados dessa manutenção aí, de abrir a igreja, de preparar a igreja para o culto. E quando acabar o culto, precisa também fazer a arrumação necessária. Ou seja, se tiver sujeira, papel no chão da igreja, precisa ser recolhido, precisa olhar o banheiro sanitário lá, se está tudo bem lá, se não tem sujeira, se os papéis foram recolhidos, né? Por quê? Porque senão, quando nós chegar no outro culto, o negócio não vai estar bem. Então é importante, ministro de serviço, que você preste atenção nisso, você orientar o povo que está de serviço, quem está de serviço naquele dia, a observar, quando acabar o culto, fazer o que tem que ser feito, e olhar lá o altar, se está tudo direitinho, o salão, o banheiro, dar uma passadinha na cozinha para ver se está tudo certinho também, para depois ir embora. E os obreiros de serviço, eles não devem se ausentar sem antes buscar a autorização do ministro de serviço. Não pode simplesmente acabou o culto, eu estou de serviço de porteiro, acabou o culto, eu vou embora. Não, ele tem que se despedir do ministro de serviço. O ministro de serviço é que vai saber se não tem mais nada para fazer, está tudo certinho, pode ir embora, quem vai fechar a igreja. Então o ministro de serviço fica atento, porque a responsabilidade do ministro de serviço e dos oficiais de serviço naquele dia, o fechamento da igreja. Se o pastor ficar um pouco mais, tem um desse pessoal de serviço tem que ficar lá até a saída do pastor, a não ser que há uma necessidade realmente de ir, mas não pode ir sem pedir que o outro oficial fique no lugar dele, fique no lugar para fechar a igreja. Amém? Então fique atento aí a essas observações. Você, ministro de serviço, quando começar o serviço, você já dá essa orientação ao teu pessoal. Hoje a nossa igreja é pequena, então está muito fácil o serviço, mas a igreja crescendo, quem sabe nós iremos para um tempo maior, então o serviço vai ser maior e vai requerer mais responsabilidade ali do pessoal de serviço, dos oficiais de serviço. Amém? E aqui o 7 diz: o ministro de serviço é responsável em fornecer o material para o serviço, prancheta, papeleta, caneta e folheto. Então o ministro de serviço é a sua responsabilidade munir o pessoal que está de serviço, tanto o porteiro como o atalaia. É a sua responsabilidade ir pegar as pranchetas, entregar a prancheta para eles, ver as papeletas, papeleta de pedido de oração, papeleta de pedido de visita, papeleta de visitante, botar na prancheta e entregar a eles para que eles possam dar o serviço com todo o material, bem como também os folhetos.
Amém? Os folhetos, o atalaia tem que estar munido com folhetos. Então, o ministro de serviço, você tem essa responsabilidade aí de fornecer o material para que o seu pessoal de serviço naquele dia possa dar um bom serviço ali, suprindo assim a necessidade da obra. Tá bom? Então fique atento, os ministros de serviço, porque essa é uma grande responsabilidade. Você fornecer o material para que o seu pessoal de serviço possa dar um bom serviço. E por último aqui, o ministro de serviço deve recolher as papeletas, orar pelos pedidos de oração, já falei, e designar para os semeadores e ceifeiros os pedidos de visita e os telefones. Então já falei isso aqui, mas está aqui recomendado na papeleta aqui da escala de serviço. O ministro de serviço, acabou o culto, ele é responsável em recolher a papeleta. Recolher as papeletas, tanto a papeleta de visitante, como as papeletas do pedido de visita e de oração. Ele recolher essas papeletas, porque ali se houver algum pedido de visita, né, se houver algum telefone, então ele vai direcionar para um ceifeiro, para um semeador. Ele tem que direcionar. Se o visitante também que entrou na igreja, às vezes ele não tem igreja, às vezes é um visitante que não é crente ainda, ou quem sabe até está desviado, mas ele deixou ali um endereço, deixou um telefone. Então, o ministro de serviço, quando ele recolher essas papeletas do pessoal de serviço, ele vai encaminhar, vai direcionar essas papeletas para um semeador, para um ceifeiro, e não esquecer de mandar uma foto para os pastores, para nós podermos fazer também o acompanhamento dessas pessoas que foram na igreja ou que deixaram ali um pedido de oração, um pedido de visita. Se nós ficarmos atentos para fazer tudo conforme está sendo orientado, o serviço vai ser bem fácil e vai ser muito produtivo, tá bom, irmão? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que os ministros possam estar sempre atentos aí para fazerem bem aquilo que está sobre a sua responsabilidade naquele dia de serviço. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso TLD Ministros.